Estou com o Vibracal ligado já faz 2 horas. Os joelhinhos batendo aqui. Filha, o sinal. Eu fui super discreto. Comprado já. Sabe por que eu mostrei isso e fiz isso agora no começo? Porque isso aqui tem a ver com o que eu quero falar agora. Identidade. Se vocês encontrarem nós dois na rua, no comércio, aí, comprando chocolate, aleluia, ganhando chocolate, deixa Deus te usar. Né? Sabe o que vai acontecer? Alguém vai reparar e dizer, olha, aqueles dois estão com uma camiseta dizendo que um é cópia do outro. E isso vai nos identificar. Não é isso? Quando os filhos são parecidos com o pai, eles dizem assim, olha, mas é a cara do pai. O meu, por exemplo, está treinado, né? Quando alguém diz isso para ele tem a resposta na ponta da língua, né, filhão? Como é que é a resposta? O importante é ter saúde. É a cara do pai. Mas eu quero falar sobre algo que tem muito a ver com identidade nessa noite. Isso é o que Deus tem colocado no meu coração. O derramar para mim é um momento muito especial. O Rui sabe, eu tenho compartilhado com ele. Eu acredito, eu acho, realmente eu creio que é o único evento, o único encontro, o único momento em que eu sou convidado para ministrar a palavra de Deus e eu trato isso com um respeito único. A seriedade com que eu encaro a palavra de Deus é muito grande. Eu acho que é o único encontro assim que a gente não define o tema, né? E aí eu tenho que preparar aquilo que o Senhor colocar no meu coração e o tema vem com tanta antecedência, tantos meses antes. Essa palavra de hoje, por exemplo, o Senhor me deu em março. O ano passado eu ministrei em setembro, aqui uma palavra que Deus tinha dado em janeiro. E geralmente é assim, a gente ou é convidado para alguma coisa que já tem o tema, tem lá já uma formatação, a gente só vai executar e aí é só seguir o roteiro. Ou essa coisa, vamos chamar assim, espontânea, que de espontâneo não tem nada porque é Deus que faz. Ela vem mais perto, ela vem mais em cima da hora, ela vem mais próximo. E o derramar das águas, ele tem essa coisa de Deus nos trazer antes, nos permitir processar, digerir, observar, aprender. Sabe, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Efésios 5, 27. Abre e deixa aberto aí, vamos pensar nesse texto juntos. E vamos ver se Deus fala contigo o que Ele falou comigo, ou de preferência, eu tenho orado por isso, que Deus fale mais contigo do que falou comigo. Eu não preciso e não devo ser o limite de Deus na terra, pelo contrário, eu devo ser só um facilitador para que Ele fale contigo. E eu não tenho problema nenhum de ser boca de Deus na tua vida, mas eu prefiro que Ele fale direto contigo. Isso evita uma distorção, isso evita uma falha, isso evita um atraso. Além disso, isso é para a sua edificação, então quanto mais Deus falar diretamente contigo, melhor. Não é isso? Efésios 5, 27. 5, versículo 27, carta de Paulo aos Efésios. Esse texto diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está falando da igreja, O texto está dizendo aqui, igreja gloriosa. E isso aqui é um anúncio, é um texto antes, um prenúncio daquilo que depois o apóstolo João vai escrever no Apocalipse, ao qual ele se refere à igreja como a noiva de Cristo. E hoje eu quero falar contigo, e quero repartir contigo justamente sobre isso, sobre a identidade da noiva. Amém?
Nós não temos dúvida, biblicamente, teologicamente, não precisa nem ser muito estudado, né, muito teólogo, basta ler a Bíblia. A gente não tem nenhuma dúvida de que quando se fala da igreja, a gente está falando da noiva do Cordeiro, da noiva de Cristo. E que quando a gente está falando da noiva, está se falando da igreja. Não tem retaguarda, não tem segundo efeito colateral, não tem nada. Segundo as intenções, não tem. Não está falando de Israel, não está falando de uma cidade, está falando da igreja, está falando da reunião das pessoas salvas por Jesus Cristo, regeneradas, que nasceram de novo, que fluem nos seus dons, que exercem a sua fé, que desempenham um papel social, ministerial. Mas eu tenho me incomodado, eu tenho sido incomodado quando se fala da noiva. E eu estou bastante preocupado com a noiva. E para eu poder expressar, botar para fora o que está dentro do meu coração, eu vou usar uma ilustração, uma figura de linguagem que eu acho que vocês vão conseguir entender. Tá? Um dia desses, eu não vou citar nome para não ficar, né, fica injusto com os que não forem citados, né, mas tinha um abençoado pregando, né, e nervoso, né, aquela coisa. E aí ele falou uma coisa, assim, talvez nem despretensiosamente. E eu, na hora, Deus falou comigo e eu, cadê papel? Não tem papel, o celular estava sem bateria no carro, não sei, catei uma caneta, escrevi na mão. Quando cheguei em casa, sentei, fui escrever aquilo que eu tinha entendido, que Deus tinha falado, saiu 3 páginas. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí eu fiquei pensando assim, por que Deus mandaria fazer algo impossível? Não é do estilo dele, ele não manda fazer o impossível, ele manda fazer o que a gente pode fazer. Ele não é bobo, ele não é tonto. Né? Até o pastor Paulinho falou aqui, ele não é um velho mal-humorado, ranzinza. Né? Eu sempre uso essa ilustração, ele não é um velho de pijama que está lá em cima mal-humorado, com dor nas juntas, esperando ver quem que ele vai descontar a ira dele, porque não é, ele não é isso. Ele não é isso. E ele não é esquizofrênico, ele não fala uma coisa num dia, dali meia hora muda de ideia. Pelo contrário, aquilo que ele diz está sentado sobre um fundamento que diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, permanecerão, não passarão. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, como é que eu vou ser perfeito como perfeito é o meu Pai Celestial? Isso não está ao meu alcance. Se ele dissesse assim, faz o que der, eu diria, bom, aí beleza, né? Se ele dissesse, faça o seu melhor, joia. Se ele desse uma lista, olha, para você se enquadrar nesse ser de perfeitos, tem uma lista de 20 coisas aqui, se conseguir 12, né? Um número bonito, daí tá, né? Aí dá para. Aí eu fui para o dicionário bíblico e perfeito significa completo, e aí piorou. Piorou. Completo é o que eu não vou ser. E aí eu fui para a presença de Deus e Deus falou comigo o seguinte, olhe com os meus olhos, que você vai ver o que eu vejo. E eu disse, Deus, está piorando. Está complicando em vez de ajudar, como é que faz? E sabe, gente, eu quero mostrar para vocês como é que nós podemos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial, porque isso vai nos trazer a identidade da noiva do Cordeiro. Certo? E eu quero te explicar isso da maneira que eu entendi, de uma maneira que vai ser fácil de entender. Então, presta atenção, pastor Rui, sabes que te amo, e o que eu mais admiro na tua vida é que tu consegue usar e conduzir a tua fé de uma maneira que é muito melhor que a minha. Sérgio Melo, eu admiro de verdade, tu sabe disso, a tua capacidade de estudar, de entender as coisas. Obrigado. Que cara que eu gosto de conversar com ele. Esse homem tem uma cabeça, uma mente privilegiada para entender as coisas. Carlos e Graça, vocês têm um coração de diácono, de servir, de organizar as coisas que eu nunca vi igual, de verdade. Pastor Leandro, eu não esbarro em ti nem para a porta do banheiro sem aprender alguma coisa contigo. Eu nunca te falei isso do jeito que eu deveria ter falado. Pastor Jackson acabou de fugir ali, ó. Mas olha, vocês que são da igreja local, digam para ele que eu disse isso, depois eu encontro com ele, acerto os ponteiros com ele. Tá? Eu conheço uma lista de 200 pastores que abririam a porta da igreja para um derramar para se promover. Eu mal vi ele aqui. A gente conhece uma lista de pastores que iria pegar o microfone cada 5 minutos para dizer assim, bom, já que eu cedi o prédio para vocês, sabe o que diz João 3,30? Convém que eu e ele cresça. Eu admiro isso. E há pouco ele estava limpando o banheiro lá embaixo.
Eu não tenho como não admirar um homem desses. Pastor Cláudio Omar, sabe, aquela paciência que o senhor tem com aqueles haitianos lá é constrangedora. Paulo, tu é o meu dentista de estimação, porque toda vez que tu pega a palavra, tu me arrebenta os dentes, eu tenho que juntar do chão. Toda vez. De verdade, te amo, cara. Sério mesmo. Eu preciso disso, eu preciso ser corrigido. Eu preciso levar uns murros, porque eu não aprendo. Agora, vocês já devem estar se perguntando onde é que eu quero chegar. O silêncio foi inspirador. Junta tudo o que eu falei e vê se não dá uma perfeição de igreja, de noiva de Cristo. Não ficou uma falha. Sejamos perfeitos no plural, porque eu no singular não vou ser. Vai me faltar fé, mas junto com o Rui, não. Vai me faltar capacidade de entender as coisas, mas com o Sérgio Melo junto, não. Eu vou perder a paciência, mas daí chega o Cláudio Omar. E daqui a pouco eu vou ficar me achando e vem o Paulo e diz assim, menos. E daqui a pouco vai ter uma sacada que eu não vou achar e o Leandro vem com aquela... Sabe? E daqui a pouco, quando eu achar que eu já devia estar balançando uma bandeira, vem o pastor Jackson com aquele jeitinho manso e ele diz assim, só um pouquinho, eu vou lá limpar o banheiro e já volto. Sabe, se a gente juntar isso, acabou a imperfeição. Acabou. Sabe o que sobra? A identidade de uma noiva perfeita, para um cordeiro perfeito, para um noivo perfeito. É isso que sobra, porque a gente é tão bom de somar as nossas falhas, mas a gente não lembra de somar o que Deus nos deu. Não foi Deus que deu a falha. Ele nos deu um monte de coisa, e um monte de coisa a gente não pegou, daí fica faltando e ainda bota a culpa nele. Ah, Deus fez de mim um homem sem paciência. Ah, não. É que nem diz o nosso amigo lá, né, Rui? Aí fica tudo coisado, né? Ele usa isso toda hora, né? Assim, não, o cara ficou coisado, ele terminou coisado. Aí a gente fica, mas o que quer dizer? Ele, depende, né? Meu querido, é para apresentar a si mesmo. Quem que é a si mesmo? É quem está falando. Então, se é para apresentar a si mesmo uma noiva perfeita, gloriosa, quem que está fazendo isso? O noivo. O noivo está investindo na sua noiva para recebê-la perfeita no dia das núpcias, das bodas do Cordeiro. Ele está apostando em nós. Porque se ele apostar em mim, ele se lasca. Se ele apostar no Rui, dá um pouco menos errado, mas ainda dá errado. Se ele apostar em qualquer um de nós no singular, vai dar caca, não vai funcionar. Ele vai se lascar e ele vai casar com uma fração de noiva. Talvez a gente diga assim, não, mas o Benihim ora pelos enfermos como Jesus orava. Tá, mas vai saber que outra coisa que ele não faz, como Jesus fazia. Aí vem o outro que ensina como Jesus ensinava, vem o outro que prega como Jesus pregava, vem o outro que multiplica como Jesus multiplicava. Só que nenhum de nós pode morrer como Jesus morreu. Acabamos de ouvir isso aqui, ninguém. Porque o único que morreu sem pecado foi ele. Não tem como isso ser substituído. Por isso que ele é o noivo. Por isso que o papel único do noivo é desempenhado pelo único que pode ser o único. Não tem para onde correr, não tem outro. Jesus não... Até uma vez eu estava falando com um incrédulo e ele disse assim, até no céu tem nepotismo, né? Porque Deus bota o filho lá. Eu digo, sim, ia botar quem? Você? Quem era o tonto que ia morrer por um bando de vagabundos sem vergonha que nem eu? Só Jesus mesmo. Só o filho, porque o outro não ia. O outro não teria ido. Mas, gente, a minha preocupação é que quando eu entendi isso, eu me dei conta de um problema grave, de um problema sério. Se nós olharmos para o retrato, para a figura, para a fisionomia, para a aparência atual da noiva do Cordeiro, a visão é preocupante. Porque a noiva do Cordeiro, aos 2017 da era de Cristo, não está assim exatamente impecável, sem rugas, sem mancha, né, pastor Marlos? Não é bem assim que ela está, né? Só se lá em Itajaí mudou, mas da última vez que eu estive lá não estava, aqui também não, lá aonde eu tenho ido. Compartilhei com o pastor Rui, eu fiquei muito triste um dia, eu moro em Curitiba, né, minha família, tudo, e eu trabalho aqui em São Borja, ali, né, 700 quilômetros aqui. É logo ali, de Curitiba dá 950, é pior. Aí eu vou, trabalho, volto, então eu fico subindo e descendo. E aí eu tenho que ficar algum final de semana lá, porque não dá para ficar indo e voltando, né? E aí a gente acaba tendo que tentar congregar e adorar a Deus em algum lugar. E eu fiquei muito triste, compartilhei com o pastor Rui dias atrás. Eu frequentei uma igreja lá durante algum tempo, tentando.
E aí eu cheguei num culto de domingo e o pastor vai pregar, todo de terno, bonitinho, né? Como manda o figurino, eu não me amoldei a isso. E aí ele começou dizendo assim, bom, irmãos, abram a Bíblia ali e tal, em Romanos, não sei lá das quantas lá. E vamos entender aqui então sobre a igreja de Cristo. Eu digo, opa, vai sair uma mensagem boa, né? Aí ele disse assim, se você veio para a igreja para ficar rico, você veio para o lugar errado. Se você veio para a igreja para ter as suas mágoas saradas, você veio para o lugar errado. Se você veio para a igreja doente no seu corpo físico e veio aqui para ser curado, você veio para o lugar errado. Aí quando ele disse isso, me deu um ruim assim, sabe quando está um ruim? Me deu um ruim e eu disse, Jesus, volta. Correndo, pelo amor, volta, volta. Antes que ele termine, de preferência. E ele gasta 1 hora tentando me convencer que igreja é lugar de comunhão, evangelismo e ensino. As outras coisas não é para ser na igreja. Gente, que noiva que sai do outro lado? Produz o quê um pão desse? Essa receita dá que bolo? Qualquer coisa menos a noiva de Cristo. Qualquer outra, dá o nome que quiser. Não é isso. E aí eu incomodado que já estava, comecei a pensar, e Deus me levou por esse caminho, e eu comecei a listar algumas coisas aqui. Afinal, o que o noivo espera da noiva? Tem alguém prestes a casar aí, assim, casamento marcado, essas coisas? Não. Se tu levantar a mão, tu já sabe. Acabou de começar a namorar e, o meu braço é maior que a perna dele. E eu fiz o consórcio da espingarda na adolescência. Filha, quando começa a namorar um negócio... volta para a noiva. Volta para a noiva. Eu não sei. É por isso que o Rui é um homem de fé. Ele casou 4, gente. É um homem de fé. O que o noivo espera da noiva? Vocês que já casaram, ou vocês que estão prestes a casar, fala para mim, o que você esperava da sua noiva, assim, às vésperas de um casamento? Ou alguém tem dúvida que o cordeiro está às vésperas de vir buscar a sua noiva? Tem alguém com dúvida disso? Eu, de vez em quando, tenho dúvida. De vez em quando eu acordo e penso assim, meu Deus, esse negócio está tão ruim, está tão errado, está tão longe, está tão fora, que acho que vai acabar demorando. Mas daí eu começo a olhar para os sinais, eu começo a olhar para o que está acontecendo em volta, eu começo a pensar em tudo que Jesus falou e não no que eu estou pensando. Olha, os últimos dias vão ser assim. Olha, vai acontecer tal coisa, é sinal. E aí eu começo a ver que não tem muito como ele demorar muito, não. O que o noivo espera da noiva à beira do casamento? O que ele espera? O que vocês, homens, esperavam das suas noivas antes de casar? Conta para mim. Fala alto aí, vai. Pureza, compromisso, dignidade, fidelidade, honra, integridade, um sonho perfeito, paixão, felicidade, ser feliz com ela, né? Que mais? Amor, Mel, só você para lembrar do amor. Falou primeiro? Mel, você foi a segunda a lembrar do amor. Gente, eu não deixo ninguém sem resposta, nem que a resposta seja, eu não faço ideia. Mas alguma resposta a gente dá. Sabe, gente, eu não acho que Jesus espere menos do que tudo isso, e talvez muito mais, certamente. A Bíblia diz de coisas que ele espera da sua noiva, por exemplo, sem mancha nem ruga, sem mácula, né? Perfeita. Né? Mas será que nós estamos sendo essa noiva? Será que a noiva que nós vemos hoje, que se chama igreja, que se autodenomina igreja, está assim? Está amorosa? Está fiel? Está um sonho de noiva? Está honrosa? Apaixonada? Não estou dizendo que não há apaixonados no corpo de Cristo. Estou dizendo o seguinte, a igreja como um todo, a soma que eu fiz no começo aqui, e eu tomei a liberdade de escolher vocês, porque eu sei que com vocês não tem problema de eu citar assim, né? Porque poderia pegar todo mundo aqui e cada um acrescentaria alguma coisa. Eu lembro de vocês no louvor lá. Vocês tocam violão, eu não toco. A gente se soma, gente. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, essa soma tem que dar um certo resultado, e esse certo resultado é uma noiva sem ruga nem mácula, uma noiva perfeita. Para um noivo, mais do que perfeito. É o noivo. É o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo com o seu próprio sangue.
Sabe, gente, eu não quero puxar a orelha de ninguém, eu quero levantar uma reflexão, porque a Bíblia é muito clara, Mateus capítulo 6, verso qualquer coisa, eu esqueci onde é que está lá, 20, 21, ele diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Ele está falando de dinheiro? Não, ele está falando do coração. Ele está falando do que é importante para nós. Né? O que é o meu tesouro, o que vale para mim, o que tem valor para mim. É ali que vai estar meu coração. Sabe, querido, se a noiva, nós, a soma de nós como noiva, no resultado dessa soma não produzir um resultado de soma, né? Rui, mais Mel, mais Sérgio, mais Mário, mais Claudio Omar, mais Leandro, mais esse, mais aquele, mais esse, mais aquele, mais esse, mais aquele. Se essa soma não for igual, a noiva perfeita do Cordeiro vai dar alguma coisa errada no dia do casamento. E não vai ser com o noivo que vai dar errado. Será que não vai chegar na hora do casamento e vai ter que amputar um dedo da noiva para dizer assim, olha, isso aqui está necrosado, isso aqui está podre. Porque eu lembro de ter lido em algum lugar que todo galho seco ia ser cortado e lançado ao... E eu lembro de ter lido em algum lugar que era melhor arrancar um olho se ele te escandalizasse, porque era melhor ir sem o olho do que ficar com os dois e não ir. Ou seja, esses textos que eu estou citando, assim, a gente chama de spot, né? Eles me ensinam que o noivo está disposto a fazer sacrifícios, concessões, ajustes, chama como quiser, mas que a noiva vai ficar perfeita, vai. Nem que isso custe tirar o Mário fora. O Mário está atrapalhando? Galho seco? Fogo. Onde está o coração da noiva do Cordeiro nesse tempo? Está no prédio? Para alguns está na bandeira, né, na denominação, no nome do grupo. Né? O pastor Paulo falou sobre isso. Né? Tem uns, né, Paulo, tão tristemente apegados ao nome que carregam, que a gente fica se perguntando se eles têm o nome de Jesus no último sobrenome lá, porque eu sou o pastor fulano da congregação tal, da igreja tal, do ministério tal, do lado esquerdo do hemisfério sul, do leste do Equador. Tá, mas não tem Jesus em lugar nenhum, assim, só... E é presidente ainda. E é presidente. Quando é assim, é o presidente. Bem lembrado, quando é assim, é o presidente. É triste. É triste se dar conta disso. Mas é mais triste ainda se dar conta do que vai acontecer se isso não mudar. Aí sim a gente fica triste. Porque, sabe, eu tive 2 ataques. O primeiro foi de egoísmo. Assim, eu vou resolver meu problema e os outros que se lasquem, porque não vai dar, né? Então eu vou fazer o seguinte, o meu pedaço não vai ser amputado. Eu vou me... Aí quando passou o ataque do egoísmo, assim, eu olhei em volta e disse, gente, mas eu não posso deixar o Rui ser amputado. Não posso deixar o Sérgio Melo para trás. O Marlos, por favor, não posso. E aí surgiu um impasse no meu coração. O que eu posso fazer para aprimorar, para ajeitar a noiva de Cristo? Porque tem algo que me cabe, não é possível. Não é possível. Tem algo que me cabe para esse aperfeiçoamento, para essa melhoria, para que ninguém se perca, gente. Estão falando do inferno, se deram conta? Perceberam ou eu tenho que avisar? É do inferno que eu estou falando. Sabe, talvez neste salão, nesta noite, todos nós estejamos bem. Somos líderes, né? Isso aqui é uma reunião de elite, né? Mas e naquele cultinho de domingo, daquela igrejinha do interior, naquele lugarzinho remoto, em que o pastor às vezes paga a conta da luz da igreja do próprio bolso, e ele tem que trabalhar na farmácia, porque não tem sustento na igreja. Sabe, esses caras são os heróis, cara. Eles fazem o que a gente não teria coragem de fazer. Mas sabe, tem uns irmãozinhos lá no meio, uns abençoadinhos, que, cara, eles não estão dando conta da parte deles. E se gente como nós, que eu acabei de chamar de elite, não se mobilizar para chegar lá e equipar esses caras, para que eles tenham fé, para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham paciência, para que eles tenham entendimento, para que eles derrubem os dentes uns dos outros, que eles sejam diáconos, servos, né, de servir. Cara, se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Porque o tempo em que Deus mandava anjo descer e fazer com a mão as coisas já passou, meu querido. Se não percebeu, tem que ler a Bíblia de novo. Esse tempo já foi. Deus escolheu usar pessoas que nem eu e você para fazer as coisas, e é isso que vai agora até o fim. Não tem outra fase no game aqui. A fase agora é faço eu, faz você ou ninguém faz.
Não vem mais anjo, não tem mais essa fase já passou. O texto de Apocalipse 21, ele tem 2 versículos que eu destaquei aqui, porque eles me chamaram muito a atenção. 21, 2, né? Apocalipse é o último lá, né? Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, enfeitada como esposa ataviada para o seu marido. Acabamos de cantar aquela canção de Isaías 9, que falava da nova Jerusalém, né? Acabamos de cantar. A nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir. Sabe, é bonito, é joia, é legal. Mas eu acho que chegou um tempo, se já não passou, da gente se preocupar de que não é só resolver o problema da gente. A gente tem uma questão de identidade para resolver. E eu usei essa brincadeira aqui porque é o seguinte, para isso aqui dar certo, precisa eu e precisa minha filha. Porque eu dizer que eu sou ela dizer que é o xerox autenticado, reduzido de alguém que não está junto, não faz sentido. Cópia do quê? Cópia do quê? Me conta. O verso 9 de Apocalipse 21 ainda, ele disse, veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem e eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Gente, está prometido, vai ter casamento. O noivo já avisou, eu vou casar com alguém. Nem que ela tenha que ser menorzinha do que eu pensava. Nem que ela não seja tudo aquilo que poderia ser. Porque poderia. O Espírito Santo alguma vez te disse não dou, quando tu pediu alguma coisa para ele? Alguma vez aconteceu contigo isso? Porque comigo não me lembro. Já aconteceu de eu pedir mal, ele olhar para mim e dizer assim, cara, olha o que tu está pedindo, seu tonto. Acorda aí, ó. Sabe, queridos, a gente precisa parar de ter essa coisa de não saber quem a gente é. A gente está vivendo uma crise de identidade. Eu gostei muito da palavra do Paulo aqui na sexta-feira à noite, ontem à noite, porque ele falou exatamente sobre isso. Ou eu sei qual é a missão que eu tenho, ou eu não sei nem quem eu sou. Porque, afinal de contas, é a missão que me define. Eu sou o Paulo de Pelotas que faz para Deus A, B, C, D. Pô, é isso que define o Paulo. Eu sou o Mário de Curitiba que faz isso. Se eu não fizer, eu deixo de ser quem eu sou, eu perco a identidade. Então eu sou a noiva do Cordeiro que se preocupa em manter a santidade, a paixão, a dignidade, a honra de seu sonho, disso, da fidelidade, da paciência, disso e daquilo, mas eu também estou preocupado em equipar os meus pares, os meus complementos, porque senão eu não vou ser perfeito. Não conseguirei ser perfeito. Eu preciso de um pedacinho da tua perfeição, meu querido, senão eu vou dançar. Preciso, é uma necessidade. E não é egoísmo, eu preciso mesmo. E eu não estou falando, não é clichê, eu preciso mesmo, cara, é um desespero. Porque eu já estou ouvindo a música do casamento no fundo lá, sabe? E não está ajudando, sabe? Quanto mais eu escuto, mais eu fico preocupado. Porque o noivo vem vindo. Sabe quando é que toca a música? No dia do casamento. A música não toca um mês antes, a música toca no dia. E eu tenho ouvido umas musiquinhas. Eu estou começando a sentir o cheiro do perfume do noivo. E o cheiroso, cara... O pastor Rui falou, na verdade eu estou vivendo nesses últimos 90 dias um tempo muito, muito precioso com Deus, muito bom. Né? Eu sou gerente de uma indústria, de uma fábrica lá em São Borja. A gente teve um incêndio em 23 de julho. Sabe por que isso é um tempo precioso? Porque é um jeito diferente de experimentar a misericórdia de Deus. Porque é bonito subir o monte da transfiguração, mas vai subir o monte que Moisés subiu para ver se é tão bom. Para depois descer com o rosto resplandecente e o povo não entender, cara. Tu desce cheio da presença de Deus e o povo olha e diz assim, tá ruim. Demorou, fizemos um bezerrinho aqui, sabe? Bezerrinho. Ficou até bonitinho. Sabe, essa não é a atitude da noiva. A noiva anseia pelo casamento, tem que estar, sabe,
tem que estar ansiando pelo casamento, tem que estar desesperada, cafungando. De que lado vem o noivo? Eu conheço o perfume dele. Meu Deus, cadê o noivo? Sabe, porque se não for assim, tem alguma coisa errada. A noiva está estragada, está com defeito. E o problema é que nós começamos lendo um texto que diz justamente que ele está preparando uma noiva sem e nem defeito. Gente do céu, se por um lado eu tenho experimentado a misericórdia de Deus em áreas da minha vida que eu nunca imaginei, vocês não têm ideia, gente, vocês não têm ideia. Um horror, um desespero. Sabe, é difícil de acordar de manhã e pensar assim, hoje vai ser um dia melhor, hoje vai ser um dia bom. Aí aconteceu uma coisa comigo que eu não desejo que aconteça contigo, mas num determinado dia, Deus fez uma coisa que eu não gostei. Porque eu olhei com a minha ótica, eu olhei com a minha lente terrena. Deus chama para junto dele meu melhor amigo, no domingo, dia dos pais. O homem tinha acabado de fazer 60 anos de idade. E no dia, se foi no dia 13, no dia 14 eu tinha audiência no Ministério Público em Uruguaiana, 200 quilômetros para baixo. Se eu não fosse alguém, ia preso e podia ser eu. Porque ia correr a revelia o processo, não dava tempo de dar procuração para outro. E quando eu recebi a notícia no WhatsApp, ele faleceu e tal, eu comecei a chorar. Eu estava andando na fábrica, estava sozinho, era domingo. Tinha alguém na portaria, uma pessoa no escritório lá que estava usando impressora lá. E eu andando pelo pátio, estava chovendo, eu tinha ido lá mexer nas mangueiras, porque ficou queimando por 1 mês e meio. Não parava de queimar aquilo. E eu comecei a andar e estava chovendo, eu tirei o capacete, sentei num canto, assim, numa calçada, lá perto da balança onde pesa caminhão. Fiquei chorando, balançando a cabeça, dizendo, Deus, não dava para segurar esse homem 2 dias. Que tipo de Deus o Senhor é? Qual que é a tua, velho? Não foi o que nós combinamos lá atrás. O Senhor disse que ia ser bom comigo. Tua palavra diz que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. O que tem de agradável nisso, cara? Fala sério. E sabe, daí eu levantei e comecei a andar para um lado e para o outro. E a pessoa que estava lá disse, o que aconteceu? Eu digo, cara, me deixa, depois eu te falo. E aí era domingo, dia dos pais, cara. 4 filhos, 7, 8 netos. Aí eu andando para um lado para o outro lá e disse, quer saber, eu vou para casa tomar um porre e dormir, né? Mas como eu não bebo, eu vou ter que descobrir como é que eu tomo um porre. Mas eu descubro, eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Aí nisso a minha caminhonete tinha estragado, fiquei 2 meses com a caminhonete parada na oficina, ninguém descobriu o que ela tinha. Pensa, e eu pagando parcela do carnê, seguro, e andando de Fusca. Eu andando de Fusca, a caminhonete parada na oficina, eu ligava lá, e aí? Seu Mário, eu não sei, não vamos nem lhe cobrar, não estamos nem descobrindo o que a caminhonete tem. Tá bom. Aí de um lado o patrão querendo que eu resolvesse, do outro lado o Ministério Público querendo me prender, o Ministério do Trabalho querendo me multar, depois emitiu 28 infrações, né? Só 28, foi fácil de fazer a contestação, levou só 3 dias e 3 noites. E eu perdi o sepultamento do meu amigo. E a minha oração, desde o dia que eu soube que ele ia morrer, Deus me falou, esse cara, eu vou chamar ele para mim, cara. Te prepara. Eu só orei assim, Deus, quer levar, leva, mas deixa. Eu quero só pegar na mão dele e me despedir. Sabe que eu estou pedindo muito? Aí quando passou tudo, na segunda-feira eu acordei e dispensável dizer que eu não tomei um pileque naquele dia, porque eu não descobri um jeito de ficar bêbado sem beber, né? Fui dormir, rolei na cama a noite inteira, acordei naquela segunda, dia 14, peguei o carro, peguei a pessoa que estava lá no hotel, a gerente do RH, passei a pegar o advogado, toca por Uruguaiana, Ministério Público, a procuradora lá, a mulher braba, e tá aqui papel, tá aqui não sei o quê. Agora vamos no Ministério do Trabalho. No Ministério do Trabalho eu entreguei um porta-mala de palio cheio de documentos, 473 documentos, e alguns eram dessa grossura. Aqui, aí o cara conferiu um por um. 1, 2, 3. Um por um. Levou a tarde inteira. Levou da 1 às 5. Aquele cara merece o salário de funcionário público dele. Se disser que funcionário público no trabalho, eu vou te apresentar para ele. O cara. Aí eu dirigindo de volta, disse assim, gente, eu vou te deixar no hotel, vou deixar o doutor advogado lá no consultório, escritório dele lá. E vou para casa, não vou jantar com vocês não me levem a mal, eu estou abalado ainda, meu amigo morreu ontem e tal.
e amanhã eu vou ver se eu consigo ir embora, mas daí já não vai ter passagem, eu vou ter que ir de ônibus, e vou ter que fazer eu vou depois da manhã. E naquela noite eu fui visitado por Deus. Aquela noite o Espírito Santo veio tratar comigo, e ele me perguntou, e ele me perturbou, ele me incomodou. Ele me disse mais ou menos assim: lembra que lá em março eu te dei uma palavra para o derramar falando da noiva? Eu disse: tá, o que tem a ver? Que tipo de noiva que tu quer ser se tu te abala quando eu começo a reunir a perfeição da noiva? Cara, me deu um arrepio de arrebentar a pulseira. Meu Deus. E naquela noite eu entendi que o que Deus queria não era me sacanear. Ele estava fazendo o que ele disse que ia fazer. Acabamos de ler ali em Efésios, não lembra? Preparando para si a noiva. Na perspectiva dele, não na minha ótica, não no terreno, porque aqui foi só prejuízo. Pra vocês terem uma ideia, aquele cara era tão chegado da minha casa que até minha filha teve depressão porque ele morreu. Ficou ruim uns quantos dias lá. A minha filha, por causa do... Nunca subestime o quanto alguém pode ser precioso na tua vida. Mas multiplica isso por não sei quantos zilhão do que ele é precioso para Deus. Porque se ele quiser, ele leva, e se ele quiser, ele deixa. Agora, o foco não é esse. O foco é que ele está trabalhando, ele está laborando, ele está pelejando, ele está investindo em formar uma noiva perfeita. E assim, por algum motivo, ele olhou e disse assim: esse cara está no ponto, separa. Porque eu não sei se alguém avisou para vocês, pastor Leandro, se não avisou, avisa lá em Itajaí, na sua igreja, pastor Marlos, vocês que pastoreiam a igreja, por favor, avisa na igreja. As bodas do Cordeiro serão no céu, tá? Não vai ser aqui. Tem que lembrar de avisar isso na igreja. Porque os caras acham que vai ser aqui, que vai ser tudo maravilhoso, assim. A gente vai ter um predião desse daqui, Jesus vai entrar lá, né? Vai vir de lá para cá com aquela pompa toda aqui, né? Bombadinho, né? Carpinteiro. Não, cara, não vai ser assim. Nós vamos encontrá-lo, não é ele que vem ao nosso encontro. Quando a Bíblia diz que ele vem nos buscar, a maioria das pessoas não percebe. Ele vem para nos levar embora, ele não vem para ficar aqui, cara. Dá uma olhada em Apocalipse: os céus e a terra passarão, já passaram, o mar já não foi mais encontrado, o céu já não existe mais. Como é que eu não vou querer ficar aqui, homem? Pensa um pouco. O casamento não é aqui, o casamento é lá. Nós temos que ir embora, gente. E outra, para essa viagem não se faz mala. Leva-se o que tem aqui, Não tem bagagem para levar, não tem check-in. É assim, vamos, estou pronto, vem em mim, já. Sabe, tem um texto aqui que quando eu estava estudando esse negócio da noiva e pedindo para Deus me levar onde Ele quisesse que eu fosse, eu cheguei, por favor, abra esse texto, Mateus capítulo 22. Meu Deus, eu não sei nem até onde eu vou com isso aqui. Mateus capítulo 22 tem uma parábola aqui que me deixou simplesmente em pânico. De verdade, gente, estou abrindo o coração com vocês. Fiquei em pânico, fiquei apavorado. Mateus capítulo 22. Tem uma parábola aqui nesse capítulo que fala de um casamento. Olha só que coisa. Mateus 22. Aí, começando no versículo 11, ele diz assim, mas quando o rei entrou para ver os convidados no casamento, notou ali um homem que não estava usando uma veste nupcial. Ou seja, o cidadão entrou de furão no casamento e não estava de terno, certo? Estava mal vestido. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem, o que diz na sua Bíblia? Ficou mudo. Não soube o que dizer, emudeceu. É isso que está escrito aí? Calou a boca, falou nada. Então o rei disse aos que serviam: amarrem as mãos e os pés e o lancem para fora nas trevas, pois ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Alguém tem alguma dúvida que essa parábola fala de casamento? Alguém tem alguma dúvida que esse cara aqui se deu mal? Alguém tem uma dúvida que um de nós pode acabar sendo esse cara se não estiver vestido de acordo no dia do casamento? Quais são as vestes da noiva do Cordeiro? Que vestes nós temos que ter como noiva do Cordeiro? Será que nós temos que ter as vestes da elegância, da pompa, da denominação?
Será que o falar em línguas vai nos revestir de alguma coisa? Será que as nossas obras vão nos revestir de alguma coisa? Porque eu não encontrei isso na Bíblia e ainda estou procurando. Se quiser me ajudar, estou aceitando ajuda. Tudo que eu encontrei até agora são vestes de louvor, no lugar de um espírito angustiado. Tudo que eu encontrei agora foi uma armadura que fala de dons espirituais para um exercício que só faz sentido nessa terra e, portanto, é antes do casamento. Couraça de justiça, cinturão de verdade, calçado para pregar o evangelho da paz, espada da palavra, escudo de fé. Ou alguém de vocês não sabia que a armadura é uma coisa de vestir? Vocês não são tão inocentes assim, né? Vocês sabiam disso, né? Então, por incrível que pareça, eu estou convicto de que essa noiva não vai estar vestida com um vestidinho branco, bonitinho, senão ela vai estar vestida com uma armadura. Essa noiva vai ter cara de soldado de combate no dia do casamento. E o noivo vai olhar para ela, e eu estou interpretando isso, você não é obrigado a concordar comigo, porque a Bíblia não está dizendo isso, né? Diz que ela está com vestiduras impecáveis e tal, e lá em Apocalipse 21 diz que ela teria suas vestes trocadas por um vestido branco. Então tira a armadura que agora tu vai ganhar um vestido. Agora tu vai vestir uma túnica branca, beleza, mas até aqui tu vem vestidão de... Vem em mim que eu arrebento. Sabe, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei apavorado, pensando, meu Deus, que vestimenta o Senhor quer de mim? Porque vestimenta fala do que nos reveste, do que está por fora. Se o Senhor olhar para mim nu por fora, o que Ele vê? Porque Jesus já deu a receita, Ele disse, pelos frutos conhecereis as árvores. E aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, mas eu não posso me vestir do que eu não produzo. Eu lembrei de Adão quando se deu por nu, né? Que se percebeu peladão, né? Num português bem claro, né? Quando ele deu por conta que ele estava peladão, ele correu atrás da primeira folha que ele achou e se cobriu. Porque Adão não produziu nada. Adão desfrutava do que tinha no jardim, ele não produzia nada, ele não tinha trabalho. Ele comia, dormia na sombra ali. Né? Mas nós estamos noutra linha. Adão está lá no começo, nós estamos lá no final. Nós estamos na outra ponta dessa história. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, ainda há esperança para nós. Essa noiva ainda pode ser salva. Se o derramar funcionar, Rui, homens e mulheres sairão desse lugar dispostos a fazer um pouquinho melhor. Nem que seja só um pouquinho. Se o esforço do Marlos lá em Itajaí funcionar, vai ter menos gente se perdendo lá. Se o Paulo não desistir, perseverar como o Senhor tem te dado força para perseverar, Pelotas vai ser um lugar melhor. E vai ter menos lista de inferno com o nome, vírgula, de Pelotas. Se o pastor Sérgio continuar ensinando a palavra, se o Claudio Mar continuar tendo paciência com os haitianos, e assim, um por um, cada um de nós, fazendo a sua parte um tiquinho a mais, a gente vai conseguir. Porque a gente tem promessa para isso. Agora, o segredo para isso se chama atitude. Não adianta a gente ter visão de noiva se a gente não tiver atitude de noiva. Porque se vocês pararem para pensar, quando eu pedi para vocês citarem as características da noiva, todas essas partiam da noiva. É a noiva que tem que amar o noivo. É ela que tem que ser fiel. É ela que tem que ser honrosa. É ela que tem que ser amorosa, é ela que tem que dar carinho para ele, é ela que tem que dar atenção para ele, é ela que tem que agir, tem que tomar frente, tem que ter atitude. Agora, gente, eu estou com uma sensação, quero que vocês me ajudem. Está me dando a impressão, e talvez seja só uma sensação minha. Eu sei que no Brasil isso não é muito da cultura, mas todo mundo aqui ou tem televisão ou já teve em casa, né? Não te dá a impressão que essa noiva está fazendo despedida de solteiro, daquelas de filme? Não te dá essa impressão? Indo para a balada na véspera do casamento, se embebedando, dormindo com 3 homens na boate, fazendo farra, fumando maconha, para depois no outro dia tomar um banho, se perfumar e encarar o noivo? Porque despedida de solteiro de filme é assim, né? Não é assim? Ou é só eu que vi filme assim antigamente? Porque agora faz tempo que, né? Mas não é assim? Quando tu olha para a noiva de Cristo hoje, não te dá a impressão que ela está fazendo despedida de solteiro? Mó bagunça.
se entregando para os prazeres ali imediatos, porque amanhã vai ser o casamento, daí a gente resolve amanhã. Hoje é hoje. Sabe, gente, eu acabei de dizer que tem esperança para nós, vírgula, mas chega de despedida de solteiro, tá? Chega. Ou a gente assume uma identidade de noiva e se comporta como tal e olha para o pecado. Deixa eu arrumar um pecado emprestado. Posso te usar de pecado? Sei que você é um cara que não vai pecar só porque eu estou te chamando de pecado. A gente tem que olhar para o pecado. Né? Tem que pegar um cara firme na fé, né, gente? Eu não vou poder continuar olhando para o pecado e dizer assim, não, dá um tempo, vamos, já conversamos, só um pouquinho, já conversamos. Não. A partir de agora é o seguinte, cara, ó, tudo bem, mas ó, sou a noiva do Cordeiro. Atitude de noiva. Ó, não me leva mal, mas ó, aparta. Vamos acabar com a despedida de solteiro. Porque senão o negócio vai acabar mal e vai ser para mim. E eu quero terminar, eu quero realmente terminar, finalizar aqui, deixando um questionamento no ar, e com isso eu quero que aquilo que eu tenho no coração realmente transborde para vocês. Eu conversei com algumas pessoas, eu não abri o assunto dessa ministração para ninguém, nem com os meus filhos, com a minha esposa. Eu dei para eles o suficiente para escolher as músicas, para fazer o clima aqui, falar da Nova Jerusalém, né, falar do noivo e tal, mas eu não dei detalhes para eles, eu não dei acesso a isso aqui para eles. Eles estão ouvindo junto com vocês aqui. Mas com algumas pessoas eu fui trocar uma ideia, assim, como quem não quer nada. Marlos, quanto tempo, meu querido? Pô, rapaz, que bom que você veio. Escuta, qual que é a tua opinião sobre esse negócio aqui, né? E eu fui perguntando para algumas pessoas, né? Rui, pô, né? Aqui e ali. Pessoas que têm cabeça para pensar no reino de Deus, pessoas em quem eu confio. E a maioria, exceto por um ou outro abençoado, ainda não se deu conta de um detalhe, de um pequeno probleminha, assim, pequenininho. Vocês estão lembrando que o noivo tem pai? E no dia do casamento vai ter que encarar aquele sogrão? Com que cara? Porque se o noivo é o perfeito dos perfeitos, o rei dos reis e senhor dos senhores, pensa quem é o pai dele. Como é que eu vou chegar diante do noivo, tudo arrebentado assim, e aí eu olho para o lado, está o pai em pé me olhando, fazendo assim para mim. Gente, isso é sério. Pior que fazer de despedida de solteiro é o sogro descobrir. E é aquele sogro. Sabe, gente? Só nos resta uma esperança. Só uma. Nós estamos com um problema sério. Se o noivo vier agora, vai dar problema. Se o noivo chegar nesse momento e disser assim, acabou, casamento nesse momento. Que noivo é que ele encontra? Ih! Aí ele vai olhar e dizer assim, faz ir, porque meu pai vem vindo. Vocês já leram o Salmo 18? O Salmo 18, ele desceu montado numa nuvem, relampejando, os fundamentos da terra se partiram, o mar entrou em erupção, jogou água para cima, os vulcões se ativaram, e tudo isso porque alguém clamou. Agora imagina em favor do filho o que ele fará. Te recomendo ler o Salmo 18 depois de dormir, porque perde o sono. Tem 14 versículos dizendo do cataclisma que ele fez por causa de um homem que orou e pediu misericórdia. Os meus inimigos estão contra mim, dá para quebrar meu galho? Cara, ele desceu do céu, usou a nuvem, a escuridão como túnica, relampejou, abalou os fundamentos da terra, botou o mar em revolta, fez uma tsunami, literalmente. Por causa de um homem que pediu misericórdia. Agora imagina pelo filho o que ele fará no dia do casamento, se ele descobrir que a noiva andou aprontando. Descobrir é retórico, tá? Porque ele sabe todas as coisas. Noiva, presta atenção, você que é noiva de Cristo, você que já entregou seu coração para Jesus e que tem uma esperança viva no seu coração de ir para o céu. Esse casamento tem sogrão para encarar, porque o pai do noivo vai estar lá. E a nossa única esperança, a nossa última e única esperança, porque o tempo é pouco. Eu já escuto a musiquinha. O tempo é pouco. Aliás, quando tem aquelas despedidas de solteiro nos filmes, é sempre na véspera, né?
Então, se a noiva está fazendo despedida de solteiro, é diagnóstico de que o casamento está chegando. Inclusive. A nossa única esperança é chamar o melhor amigo do noivo para ele intermediar da gente fazer as pazes com o noivo e com o pai do noivo. Para ele ajeitar o nosso lado. Quem é o melhor amigo do noivo que pode ajeitar tudo isso? O Espírito Santo do próprio Deus. Sabe, ele veio para isso, ele foi chamado de outro consolador, justamente por isso, porque o noivo disse assim, gente, eu vou dar um tempo, mas eu já volto. Enquanto isso, meu amigo, meu melhor amigo, meu paracletos, aquele que anda ao lado, vai ficar aqui e vai quebrar o galho de vocês. É o seguinte, ele vai ensinar vocês, ele vai ajudar vocês, ele vai lembrar vocês das coisas que eu ensinei aqui, e é o seguinte, se apruma que eu já volto. E, ó, daqui uns 2 dias, ele literalmente disse assim, Rui, daqui uns 2, 3 dias eu volto, só que para ele um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E 2017 já se foram. Daqui a pouco acaba o segundo dia. E ele volta. E aí ele volta e diz assim, cadê a noiva? Não foi isso aí que eu deixei aqui, não. Não, peraí, mas o teu melhor amigo vai... Não, olha, noivo, é o seguinte. Eu ajeitei o lado dele aqui, ó. Ele realmente errou muito, mas eu ministrei perdão na vida dele. Esse aqui, ele pensou demais, tadinho. Ele tem cabeça boa, mas ele pensou demais. Mas eu semeei fé aqui. Ele tá de bem. Esse aqui, poxa vida, esse aqui se esforçou tanto e ele conseguiu. Ele está dentro. Esse outro aqui, ó, puxa vida, como ele cresceu, como ele melhorou. Esse outro aqui, aquele ali. E sabe quem é que vai resolver o nosso problema? Ele se chama Espírito Santo de Deus e ele está nesse lugar, porque ele mora em mim. E nós temos clamado por ele desde que chegamos aqui. Gente, o derramar se resume basicamente a uma coisa: é ajudar esse melhor amigo do noivo a fazer o trabalho dele, que é nos ensinar, nos aprumar, nos endireitar para o dia do casamento. Isso é mais do que uma esperança, meu querido. Isso é a esperança. Isso é tudo que nós precisamos, é suficiente. Não precisamos mais do que isso. Não precisamos ter medo do dia do casamento. Não precisamos ter medo da condenação, não precisamos ter medo do sogrão. O pai do noivo vai se dar por contente, porque esse cara aqui, ó, sabe tudo que precisa ser sabido. E sabe fazer tudo, porque ele criou todas as coisas. Que no começo a terra era sem forma e vazia, mas era o melhor amigo que estava flutuando sobre a face do abismo. O Espírito de Deus estava lá, Gênesis 1. Então, gente, é urgente, é para hoje. Não é para deixar para amanhã de manhã. O Senhor nessa noite te chama, noiva de Cristo, e diz, vamos acertar os ponteiros enquanto há tempo, gente. Eu te dei as ferramentas para isso. Sabe, não importa se você é pastor, não é pastor, é apóstolo, apostila, sabe, é batistossauro, é presbiteriano odonte, esquece isso aí, só te preocupa com uma coisa. A única identidade que te interessa é a seguinte: eu sou noiva ou eu não sou noiva? Porque agora é o momento da gente olhar e dizer assim, peraí, eu vou assumir meu papel de noiva, ou eu vou largar a mão e arcar com as consequências. E se alguém não entendeu, sim, estou falando do inferno. Porque depois do casamento não vai sobrar, gente. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É um convite para trocar o pão que o diabo amassou pelo pão que amassou o diabo, desceu do céu para destruir as obras de Satanás. Acabou, chega. É o fim, já era. Eu disse que ia acabar e vou honrar o que eu falei. Temos que parar de pensar que um dia a gente vai achar uma solução que não passe pelo Espírito Santo, que não tem esse caminho. Nós temos que parar de pensar que a coisa vai ser do nosso jeito, porque na nossa ótica terrena não vai dar certo nunca. Nós temos que parar de pensar que a gente vai conseguir, porque não é a gente que vai conseguir, é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos ensinar. E principalmente nós temos que parar de pensar que eu vou conseguir, porque se for para conseguir, seremos nós. Porque sem nós o eu falha. Senão a igreja teria sido levada há muito tempo, a gente teria se arrebatado no dia do casamento, no dia do batismo, no dia da conversão, primeira vez que falasse em línguas já ia embora, sei lá. Deus tinha feito de outro jeito, mas se nós ficamos, é para fazer alguma coisa. E eu não consigo pensar que todos, e olha, eu quero ser muito respeitoso com cada